um dia conseguiriam gozar da riqueza, da abundância, certo? E aí o Antônio Conselheiro, ele conseguia provar para essas pessoas o tempo todo os seus poderes, inclusive em batalhas com o exército, eles conseguiam, mesmo com armas muito rudimentares, eles ainda conseguiram uma vitória em batalhas contra o exército, uma força nacional poderosíssima, certo? Então ele estava o tempo todo provando, demonstrando os poderes praticamente sobrenaturais que ele tinha. E isso fazia com que ele arregimentasse muitas pessoas para o seguir, certo? Então, se esse seria o modelo de dominação carismática, um tipo de dominação em que os indivíduos seriam os seguidores de um líder, e esse líder teria o poder do carisma. O que seria o carisma? Superpoderes, certo? Em alguns casos, poderes sobrenaturais. A outra forma de dominação que o Max Weber vai falar é a dominação tradicional. Pois bem, como o próprio termo já fala, ele é bem sugestivo, a dominação tradicional para o Max Weber seria o tipo de dominação realizado a partir da força da tradição. O que é que isso quer dizer? O dominador, ele domina porque ele tem ao seu lado o estatuto do poder garantido pela força da tradição, porque sempre foi daquela forma, porque aqueles indivíduos, aquele grupo de indivíduos, sempre esteve ali na situação de status, de poder e de dominação de um determinado grupo. Então, esse modelo de dominação tradicional que o Weber fala é um modelo de dominação baseado praticamente no patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? É um modelo de sociedade que a figura masculina, a figura de um homem, ele domina, certo? E aí a gente pode trazer também esse tipo de dominação para a dominação para as relações familiares. Historicamente, e praticamente até a década de 60 do século XX, quase todas as famílias eram famílias chefiadas por homem. E esse homem, ele tinha a capacidade de dominar, de ter a aceitação por parte da família, garantido pela força da tradição. Por quê? Porque sempre foram os homens que dominaram. Sempre foram os homens os chefes de família. Então, esse homem, ele era muito mais do que só um provedor da família. Ele provinha a família dos bens materiais necessários para a sobrevivência das pessoas da família, mas ele também tinha o poder absoluto ali dentro da família. E esse poder era até inquestionável, certo? A mulher, os filhos, todos aceitavam a dominação, todos obedeciam pela força da tradição, porque tradicionalmente sempre foi o homem que teve esse poder. Então, ele podia trair, mas ele não tinha resistência contra isso, por quê? Porque a força da tradição foi sempre que o homem tinha esse poder, esse direito de fazer isso. Ele poderia ser grosseiro, ele poderia bater na mulher, ele poderia bater nos filhos, que ele estava ainda com o seu poder sustentado por conta dessa força da tradição. A dominação tradicional também, ela é típica das monarquias, certo? As monarquias, elas são sistemas de governo baseados no poder e no domínio de um povo por um poder central do rei ou da rainha,
e que esse poder central ele não chega lá por conta do carisma. Ele pode até ter carisma. Um rei, uma rainha, uma princesa pode até ter carisma. Era o caso da princesa Diana, certo? Ela não chegou a ser princesa por conta do carisma, ela chegou a ser princesa por conta de ter casado com um príncipe, certo? Mas aí ela mantinha o seu poder por conta, o poder, não o seu poder, mas a sua aceitação por parte da população por conta do carisma. Inclusive, era uma pessoa que era, de certa forma, rejeitada pela família real, certo? Nos bastidores, não era tratada da forma assim como um membro da família de fato, mas por conta da aceitação popular do seu carisma, da sua personalidade, ela acabava tendo uma liderança muito grande perante a sociedade, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro, por todo canto que ela passava, e aí, de certa forma, para manter a linha, a família real acabava aceitando. Mas aí não é necessário, não é uma condição necessária para que um rei domine. Não é o carisma. Na verdade, é a força da tradição. Todos sabem que uma família real chega ao poder a partir da questão da hereditariedade. Então, foi o pai, foi o avô, foi o bisavô, todos esses foram reis naquele local. E por isso aquele indivíduo é rei. O exemplo da Rainha Elizabeth, em que a família dela já vem há séculos sendo a família real na Inglaterra. Então, é a força da tradição, a hereditariedade, a força da tradição que vai garantir o poder daqueles indivíduos. Vai garantir, na verdade, vai garantir o poder, vai garantir a dominação daqueles indivíduos. Então, nesse modelo de dominação, se tem um senhor como dominador e se tem um súdito como dominado. Diferente da carismática, que a gente viu que temos um líder, certo? E temos seguidores para esse líder. Então, na dominação tradicional, quem domina é o senhor e quem é o dominado é o súdito. Então, o que o Max Weber quer mostrar é que vários modelos de dominação já sucederam. Então, o exercício do poder, ele não aconteceu sempre da mesma forma, mas para ele, de acordo com três tipos puros, ou seja, três tipos mais comuns de dominação. Uma dominação que é baseada na força do carisma, que é a dominação carismática, uma dominação baseada na força da tradição, dos costumes, que é a dominação tradicional. E aí ele vai mostrar como que a evolução das sociedades vai levar a que se crie um modelo de dominação que para ele seria um tipo de dominação racional. Até agora, a gente está falando de modelos de dominação, que são modelos de dominação praticamente mais baseados em situações sustentadas, situações emocionais. O líder carismático, ele domina, certo? Porque ele consegue emocionalmente controlar os seus seguidores, certo? Ele consegue fazer, através das suas capacidades mágicas, certo? Ele consegue sustentar os seus seguidores ao lado dele. Então, por isso que eu digo que esse tipo de dominação, ele mexe com a questão emocional. Não tem nada que sustente esse líder carismático. Ele não tem a lei do lado dele, porque para ele chegar ao poder, ele não chegou ao poder por força da lei, certo? Ele não tem uma tradição, porque um líder carismático, ele pode surgir a qualquer momento, e principalmente ele pode surgir em momentos de crise, certo? Então, a qualquer momento, um líder carismático pode surgir.
Então, ele não tem a força da tradição. Ele podia ser, em um determinado momento, praticamente, antes de ser líder carismático, um anônimo, certo? Que por um momento, por uma situação eventual, ele conseguiu ascender ao poder e conseguiu arregimentar seguidores, certo? Na dominação tradicional também, a dominação tradicional também, ela é emocional, por quê? Porque o que sustenta o poder é isso, esse desejo das pessoas de estar o tempo todo respondendo aos costumes e às tradições. Então, o tradicional, quando você obedece algo porque ele é tradicional, é porque você também emocionalmente valoriza aquilo, certo? Hoje as monarquias que existem, elas são sustentadas por lei, certo? Por leis. A Constituição dos países permite esse modelo de governo. Mas antes, não. As monarquias elas existiam simplesmente por força da tradição. E por fim, a gente vai ver o modelo de dominação que o Weber fala, que é o modelo de dominação que ele vai chamar de racional. Por que é um modelo de dominação racional? É justamente porque essa dominação ela é baseada em uma legislação. Então, você chega ao poder não porque você tem carisma. Quer dizer, você não chega ao poder, você se sustenta no poder não necessariamente porque você tem carisma. Você pode até chegar ao poder por seu carisma, mas você chegou porque naquele local existe um estatuto, uma lei que lhe obrigou a passar por eleições, a ser votado e a ascender ao poder. E você vai se manter naquele poder não por seu carisma. Você pode ser a pessoa mais carismática do mundo, no entanto, se você infringir a lei, se você cometer um crime de responsabilidade ou um crime de corrupção, você vai poder ser punido pela lei, que seria a Constituição Federal. E aí, as instituições políticas, as instituições públicas, lhe puniria. Você pode ser a pessoa que tem 90% de aprovação da população, mas você cometeu um crime, o Congresso vai julgar esse crime e você vai poder sofrer um impeachment, você vai poder ser cassado por isso. Então, esse tipo de dominação para o Weber seria um tipo de dominação racional. Aqui, ó, ele chama de racional legal. É um tipo de dominação racional por que motivo? Justamente porque o Weber vê na lei uma racionalidade, certo? O Weber é muito ligado à questão da racionalidade, que ele vai dizer que foi a modernidade que trouxe essa racionalidade, principalmente aquela